Nocautecast 62, mais uma edição aqui do nosso bate-papo sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e hoje estou acompanhado dos meus amigos aqui. Alguns tiveram imprevistos devido às chuvas de São Paulo, que anda acabando um pouco aqui com nossas rotinas, está dando uns trabalhos aqui pra gente. Mas quem está comigo é diretamente de Brasília, Mestre Orsano. Fala, mestre, eu quero ver qual que é o espírito do mestre hoje, se vai ser pegando fogo ou tá chateado. Mestre, faz tempo que a gente não se fala, boa noite, como vão as coisas? Boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui com o pessoal do Nocautecast, né, pra gente comentar sobre o mundo das lutas. Eu ando meio azedo pro lado do MMA, entendeu? Primeiramente com os fanboys, tá? Os fanboys, aqueles fãs malucos que são adeptos da John Mania, né? Entendeu? O John Picograma Jones, o jogo sujo, trapaceiro, a pior espécie que existe do MMA está ali. Tá entre Conor e John Jones. Ainda não sei quem não, dessas duas imundícias. Mas enfim, né? Meio azedo por causa desde há 2 semanas já. Voltei ao Nocautecast agora, por muita insistência. Eu fiquei sabendo que teve um abaixo-assinado aí. Volta, Mestre Orsano. Então aqui nós estamos de volta para falar um pouquinho sobre MMA. O evento passado, né? Só estou soltando essa porque o evento do John Jones eu não estive aqui. Então, continuo oprimindo esses fanboys do Maradona Jones, né? Então, eles continuarão sendo oprimidos. Mas estamos juntos, rapaziada. E esse evento do John Jones trouxe problema pra gente também no Nocautecast, que devido a isso, o mestre quase desistiu do MMA e eu tive que aumentar o cachê do mestre, né, Orsano, pra participar, porque senão a gente ia perder mais um. Meu amigo, o cachê agora tá um pouquinho mais alto. A propósito, tivemos que sentar e conversar novamente, né, porque tá difícil engolir o MMA ultimamente, viu? Maravilha. Muito difícil. Maravilha, mestre Orsano. E agora com a gente também aqui de Mariana, Minas Gerais, que também andou sofrendo muito com as chuvas lá para aquele lado. Meu amigo André G, boa noite, meu amigo. Como andam as coisas? Fala, Davi, tudo certo, meu cara? Estamos aí de volta, vamos falar bastante de MMA. Hoje, novamente, com a presença do mestre Orsano, grande figura aí do nosso podcast. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Final de semana aí teve algumas polêmicas, parece que está se tornando aí regra no UFC. Vamos falar bastante disso e logo uma participação especial aí no podcast. Boa, André G. E André G, esse ano de 2020 o bicho tá pegando, né? Pra quem é amante de MMA aí, a gente que segue, acompanha, eu acho que não lembro de uma fase onde eu ouvi mais gente falando que era marmelada, que não ia mais acompanhar MMA. A gente tem o mestre Orsano aí de exemplo, mas se a gente for ver aí, o André G, a gente teve no começo do ano lá o McGregor e Cerrone, que muita gente falou que luta era vendida, que não sei o que. Você vê em rede social o pessoal falando que era o UFC circo, ia parar de assistir. Depois teve a luta do John Jones com aquele resultado que todo mundo reclamou. Agora no evento passado teve lá polêmica com o Michel Pereira e o Diego Sanches, os brasileiros também. Até o pessoal do combate lá reclamou. As coisas não tão fáceis não, né, André G? Pois é, cara, o ano começou a 1000 por hora, cheio aí de polêmicas, toda semana uma polêmica nova, mas isso também é bom porque traz pra gente aí um pouquinho mais de pesquisa e a gente sempre vai aprendendo uma coisa nova, uma nova regra, alguma coisa aí que a gente desconhecia e vai melhorando também a nossa capacidade de análise. Não é verdade, Davi? Com certeza, André G. Então vamos já começar entrando no evento passado aí, que foi o UFC Fight Night Anderson vs Blachowicz, mais conhecido também como UFC Rio Rancho, que rolou lá na Santa Ana Star Center, em Rio Rancho, nos Estados Unidos. Foi um evento que a gente estava achando que no papel já não estava prometendo tantas coisas, não tinham grandes nomes. Vou confessar que foi um evento que eu acabei a noite, André G, meio desgostoso com o evento, achei meio chato, assim, muita luta. Tiveram algumas coisas bacanas, como você mesmo falou, tiveram alguns acontecimentos lá que fez o esporte também abrir os olhos para algumas coisas, tentar aprender com o erro também. Mas o que você achou como um geral, assim, como um todo o evento, André G? Cara, foi um evento um pouco abaixo da média, né? A gente já não tinha muita expectativa, era um evento que não trazia assim tantos grandes nomes,
acho que é a primeira vez que acontecem 2 desqualificações na mesma noite, então já ficou aquele clima assim, meio de desastre do evento todo, mas a gente pode pegar aí algumas coisas boas, coisas legais que aconteceram, não é verdade? Começou ali já a 1000 por hora com aquele nocaute do Raulian Paiva em cima do Mark de la Rosa. Eu já fiquei satisfeito ali logo no começo da noite. O que você me diz aí, Davi? A infelicidade do Mark de la Rosa foi uma coisa 50% ruim e 50% boa, porque a esposa dele estava no evento também, né? Então, pelo menos um dos dois ali venceu. Mas eu achei interessante esse card preliminar, André G, que tiveram alguns nomes ali das antigas que a gente conhece, como o próprio Jim Miller, o John Dodson, o Tim Means, que apareceram para lutar. E entre essas lutas aí, André G, qual que você tem um destaque bacana? Ou se você tiver outras também, eu achei interessante a luta do John Dodson, né, que ele fez pela categoria peso galo ali, que ele venceu o Nathaniel Wood, que foi por um TKO no terceiro round. E o Dodson já tava meio que se demonstrando ali na luta, tava meio claro que o Wood tava com uma velocidade um pouco maior que o Dodson, ele tava conseguindo encaixar alguns golpes. O Dodson, no começo da luta eu falei, putz, não tá cheirando bem isso, mas até que ele encontrou ali no final do terceiro, no comecinho do terceiro round, né, logo nos primeiros segundos do terceiro round, ele conseguiu encontrar uma mão no Daniel Wood que acabou fazendo ele vencer por TKO. E você, André G, algum destaque desse preliminar que você queira comentar? Cara, teve um outro destaque, um cara que estava estreando, ele chegou aí a 1000 por hora, mostrou que realmente é um nome, a gente tem que ficar ligado nele, e a partir de agora, oficialmente, a categoria aí dos pesos meio médios está mais complicada, está mais profunda. Estou falando do Daniel Rodrigues, o cara chegou e deu um baile em cima do Tim Means, direito a knockdown, deu um baile lutando em cima e terminou a luta no segundo round com uma finalização. Vou falar para você, fiquei impressionado com esse rapaz aí, chegou a 1000 por hora, estreia no UFC e já assim colocando seu nome lá nas alturas. Show de bola. Outro cara aí também foi o Merab Dvalishvili, o cara, acho que ele entrou aí entre um dos 4 ou 5 nomes a conseguir mais de 10 quedas em uma luta, né? Contra o Casey Kenney lá numa das primeiras lutas da noite. Acho que esses dois caras aí realmente, além do John Dodson, fizeram aí por merecer ter o seu nome ovacionado aí ao final das lutas. Como que é o nome do cidadão, André G? Quero ver você falar 2 vezes isso aí. O Merab Dvalishvili? Ô, louco! Tem uma, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7 consoantes. Se bem que tem umas vogais ali também pra dar um suporte, mas se fosse eu teria... aí no meio que dá pra ajudar. Se fosse eu teria levado um knockdown desse nome aí no meio da pronúncia. Rapaziada, vamos pro card principal. Nós tivemos algumas lutas bem bacanas ali. Eu vou começar com uma que teve o Lando Vannata versus Yancy Medeiros. O Vannata venceu, né, por decisão, depois de 3 rounds ali. Mas eu fiquei muito insatisfeito com a performance do Yancy Medeiros, André G. Eu fiquei com uma sensação assim que eles ia ser uma luta com muita trocação, aquela luta intensa como os dois sempre entregam, né? O Vannata tentou ainda buscar, ele se movimentou bastante, mas eu achei o Medeiros assim numa das piores noites dele, por mais que ele também, não vou falar que ele é um primor técnico, mas ele tava dando uns golpes ali, não sei se ele tá andando muito com o Nate Diaz, agora ele tá dando aqueles golpes que andando pra trás, meio que um tapa, meio sem vontade. O que você achou dessa luta, André G? O Lando Vannata, ele tentou ali, conseguiu uma vitória, uma performance ali com muita movimentação, tentando achar golpes. O que achou dessa luta, André G? Cara, acho que misturou aí uma performance um pouco mais sóbria do Lando Vannata com uma das piores apresentações do Yancy Medeiros. Realmente ele aparentava ali, tá meio, não sei se ele estava desgastado. Ele é um cara que já está acostumado com essa categoria, não teria por que estar tão desgastado, mas ele já não parecia ser mais o mesmo, não estava aquele lutador violento que a gente acostuma ver, ele estava realmente ali com alguns golpes meio estranhos, andando para trás, e o Lando Vannata teve aí uma das suas melhores noites no UFC. Claro que ele não deu show, mas ao menos ele foi consistente, né? Não se abriu tão facilmente, não ficou buscando ali
somente aqueles golpes que são chamativos, né, golpes muito plásticos. Ele fez ali uma noite onde ele ficou concentrado no objetivo de conquistar uma vitória, quem sabe aí emendar uma boa fase no UFC, porque até agora ele estava aí realmente ali entre empates e derrotas e não dava para continuar naquela maneira, né? Eu separei mais 2 lutas pra gente comentar. Eu só vou dar uma passada rápida no card principal aqui, porque tiveram algumas lutas também curiosas com relação a resultados, mas a gente pode usar as 2 lutas principais ali pra gente discutir mais a fundo. Mas depois teve o brasileiro Rogério Bontorin, que encarou o Ray Borg pelos moscas, né? O Ray Borg venceu na decisão. O Ray Borg que teve um problema ali na pesagem, né, que ele não conseguiu bater o peso, já é a 3ª luta que ele não consegue, ele já até tinha comentado em eventos passados que ele não bateu o peso, que se ele não batesse o peso mais uma vez, né, ele pararia com o MMA, e aconteceu. Agora parece que a comissão atlética já avisou ele que ele vai ter que lutar na categoria de cima, porque já não dá mais pra ficar tentando a sorte aí do Ray Borg bater o peso. Depois teve a luta do Brook Weaver, que encarou o Kazula Vargas, onde teve a primeira desclassificação da noite. Não, isso aí foi uma tremenda de uma palhaçada isso aí, rapaz. O Kazula tava vencendo a luta, entendeu? Tava atropelando o fanfarrão, um tal de um índio aí. Não, isso é ridículo, cara, ridículo. Pô, Messi, mas o cara levou um golpe legal. Eu achei que eu achei que essa luta, de fato, o Brook, ele demonstrou que ele não tava bem depois do golpe legal. Eu fiquei com essa sensação que ele tava aéreo. Então, assim, eu não falaria que ela foi uma sacanagem do Brook, por mais que ele tava perdendo a luta, Masterson. Eu achei que ele tava aéreo mesmo. Quando o juiz levantou, você via que ele ainda dava uns passos em falso, assim. Eu achei que foi válida, sim, esse golpe legal. Mas essa regra é ridícula, Davi. Essa regra é horrorosa. Por diversas vezes tu vê o lutador colocando uma das mãos no chão para não receber o golpe, entendeu? Mas é regra, mestre. Regra é completamente ridícula. Não, você pode não gostar da regra, mas se você é um lutador, você tem que seguir, mestre. Não, tudo bem, mas só que um agressor, e isso eu vou te falar pra quem treina, tá? Se eu falar pra quem tá no dia a dia ali tomando porrada, isso é instintivo. Quando você tá ali numa luta no calor do momento, às vezes é muito difícil você segurar o golpe, tá entendendo? Por mais que o atleta seja profissional, treine isso eu tô te falando porque acontece mesmo, entendeu? Sei. Isso é instintivo. Você faz Muay Thai, né, mestre? Você faz Muay Thai, não é? Você já levou um armlock? No Muay Thai não, então, não, obviamente não. Tá na regra, Mestre Ursano. Não quer... mas já tomei banda de judô lá, sem poder, entendeu? O cara perde ponto numa luta de Muay Thai, mas eu já tomei banda de judô já. Mas perde ponto, não perde? Perde, não pode dar esse tipo de queda, não. Tá na regra, deu golpe legal. E eu achei ainda... O que você acha, André G? O Brook, ele tava bem aéreo pra retornar à luta, ou foi só impressão minha? Cara, ele tava completamente grog. Igual o Mestre Orsan disse, ele tava sendo ali subjugado pelo seu oponente, né? O cara tava realmente levando um atropelo, tava apanhando muito. Mas é assim... É um golpe ilegal, os lutadores sabem da regra, ele vai lá e no calor do momento encaixa aquele golpe. Independente de se foi no calor, né? Ali, se ele estava no calor do momento ou não, se ele sabe da regra, ele tem que se preservar e tem que preservar a integridade física do seu oponente, né? Ele tem que evitar esse tipo de golpe, até porque ele já sabe que pode ser desclassificado por isso. Se o golpe for ali, né, não intencional, a luta deveria terminar numa decisão técnica. Como no caso foi uma joelhada intencional, claramente intencional, onde ele teve ali, ele queria realmente machucar o seu adversário, aconteceu a desclassificação, o que já é tradicional, é uma regra clara dentro do MMA. Não vejo por que ter motivos aí de qualquer tipo de contestação. Está lá na regra, é o que se deve adotar, e isso foi correto. Para mim foi uma decisão correta, e logo mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na outra desqualificação que a gente teve nessa noite. Indo agora para a coluta principal do evento,
pela categoria meio médio, Diego Sanches venceu Michel Pereira, também por desclassificação, uma luta onde a gente estava aguardando, todo mundo estava curioso para saber o Diego Sanches como viria, Michel Pereira voltaria com as piruetas, com tudo que ele já tinha apresentado no UFC antes, e acabou que a gente viu o Michel Pereira bem mais consciente. Tiveram algumas firulas ali, mas eu acho que ele estava bem segurando a mão, ele estava mais comedido com relação às tripulias dele, pegando um Diego Sanches que de fato a gente viu ali que já é um momento onde o Diego Sanches já tem que começar a repensar se ele é competitivo numa categoria, principalmente nos lutadores que ele anda pegando. Eu não vou falar em aposentadoria porque não é a gente que aposenta um lutador, é ele mesmo, mas pelo menos escolher a essa altura da carreira, escolher pelo menos adversários à altura. Não sei se o nome dele permite isso, né? Se seria uma coisa tranquila você pegar nomes menores, desranqueados para baixo ali. Mas enfim, teve ali no terceiro round, já do meio para frente do terceiro round, já para quase acabar a luta, Michel Pereira entrou ali, grudou o Sanches junto à grade e desferiu algumas joelhadas, e numa delas que pegou no Diego Sanches, ele deu uma riada, baixou, né? E o Michel Pereira veio com uma outra joelhada. Muita gente falou que não pegou. Eu vi uma imagem de um outro ângulo lá que eu achei que foi a joelhada que de fato cortou a testa do Diego Sanches e foi parada a luta. O árbitro viu que foi um golpe legal, parou a luta, chamou o médico deu uma analisada ali, limpou com um paninho, deu uma analisada e ficou a cargo do Diego Sanches e do árbitro ali para ver se teria condições de voltar para a luta. O árbitro resolveu que o Diego Sanches não tinha como voltar, de acordo com o que ele viu. Ele até chegou a conversar com o Diego Sanches ali. Muita gente também comenta que o Diego Sanches deu uma malandrada, que perguntou pro árbitro: se eu parar agora eu vou vencer por desclassificação, como que vai ser? Trocaram a figurinha ali, onde o Diego Sanches não teve como voltar. Resultado final da luta: Diego Sanches venceu Michel Pereira por desclassificação. Então, pessoal, dito isso aqui, a gente pode analisar essa luta. Dessa para outra, tem algumas diferenças, algumas particularidades dessa luta para outra, que foi desclassificação, que a gente pode levantar. Mestre Orsano, o que você achou? E dessa aqui que foi mais... muita gente falou mais dessa ajoelhada, mais dessa desclassificação. O que você achou? Eu sei que você é fã do Diego Sanches. E, mestre, eu vou falar que eu senti falta um pouco das piruetas do Michel Pereira. Eu acho que foi por isso que ele não voltou 100%. Devia ter dado mais mortal pra trás, que não serve pra muita coisa, mais pirueta, enfim. Mestre, o que você achou? Não, pera lá. Essa luta teve mais comentário, mais blá blá blá, por causa da pachecada aí. A pachecada louca, porque estava envolvido um brasileiro, Michel Pereira, que diga-se de passagem, é um fanfarrão, um lutador horroroso. Mestre Orsano, não esquece o Esquadrão Brasileiro. Não esquece o Esquadrão Brasileiro. Rapaz, você tá de brincadeira, rapaz. Que isso. Entendeu? Inventaram essa mazela no negócio de Esquadrão Brasileiro. Então, como por assim? isso, o engraçado é que é assim, na luta anterior, onde tinha um fanfarrão com aquela touca, não sei nem como é que chama aquele trem de índio, não sei nem como é que chama aquilo lá. O cara veio, entrou com essa fanfarrice toda, ninguém falou nada. Então ele tava certo, tá na regra. Agora a do Michel Pereira, porque também foi desclassificação. Aí é esse blá 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 todo. Vamos parar com essa palhaçada, rapaz. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu, particularmente, pra mim, tinha que liberar. Isso aí não tinha, a joelhada tinha que comer mesmo. Não tem essa historinha de que, negócio de aqui, conversa fiada. Tem que liberar, sim. Boa. Agora, quer dizer que para o Diego Sanches, a regra não vale, mas para para lá o índio lá serve. Então tem que parar com essa palhaçada, rapaz. Entendeu? Então veja. Você tá querendo dizer que a palhaçada por parte da transmissão lá, que tava vendo como o Michel Pereira não tinha intenção, enfim, da joelhada. É isso que você tá querendo dizer, mestre? Sim, claro. A transmissão é sempre assim. Os caras são torcedores revestidos de narrador, de comentarista. Ali ainda bem que eu vejo sempre na tecla, e é uma dica para quem não quer assistir com áudio, por gentileza, que coloque a tecla SAP, áudio original, você não vai ter problema com isso, tá?
Só uma dica pra você. Tá Inglês bom? tá em dia, né? Agora. Oi? O inglês tá em dia? Rapaz, o inglês deve estar mais ou menos em dia. Boa. Pelo menos o uou a gente entende. Então vai lá, Messi, segue. Ou quando o Bruce Buffer fala também tá em dia. Boa. Então veja. O que acontece? Eu vejo completamente uma parcialidade nisso. A análise para um lado é de uma forma para outra. Então, na verdade, as duas estão na regra ridícula, repito, regra ridícula. Então, tiveram que perder e não tem esse blá blá blá, esse mimimi não. Todos os dois perderam, procuram uma revanche e quem sabe, né? É isso. Boa, Mestre Sam. E André G, o que você tem também a dizer sobre essa luta? André G, eu vou falar uma coisa que eu fiquei pensando durante a luta, independente de joelhada aí, se foi legal ou não, mas também um ponto, não sei se você vai querer falar sobre isso. Mas o Michel Pereira é um cara que levantou bastante expectativa de muita gente, porque ele demonstra que ele é um lutador bom, né? Por mais que ele tenha as piruetas dele lá que a gente não sabe pra que serve, a não ser que ele acha que vai vender luta, enfim. Mas, André G, eu achei que por mais que o Michel Pereira tenha vindo mais consciente, né, de não, ainda mais no onde foi o evento, né, era no Novo México, e então ele poderia ter uma questão aí de dosar no gás, de não gastar muita questão da capacidade, como foi na outra luta que ele levou 15 minutos pra entrar no octógono, ali ele já tinha dado uns 15 carpados, um monte de mortal pra trás, chegou já bufando pra luta. Mas André G, eu achei que a performance dele, por mais que tenha sido mais consciente com relação a isso que eu falei, eu achei que foi abaixo pra pegar um Diego Sanches que tinha lá do outro lado. O que você achou, André G? Cara, primeiro vamos falar sobre a luta, né? Eu tava muito receoso do Michel Pereira entrar como ele fez na sua luta anterior, né? Chegar ali, várias demonstrações do seu atleticismo fora do comum, né? Ficar ali dando pirueta, salto mortal e coisas ali que não traziam efetividade nenhuma para o seu combate, né? Ele acabou perdendo aquela luta para o Tristan Connelly depois de dominar o primeiro round, perdendo seu gás com essas estripulias. E fiquei muito feliz dele não ter repetido o mesmo nessa luta agora contra o Diego Sanches. Ele acabou mostrando aqui para mim alguns pontos legais. Primeiro, que ele não se deixou abater aí por todas as críticas, por toda a pressão que tinha sobre ele depois da sua péssima apresentação anterior. Isso foi importante. Ele chegou, ele mudou o seu estilo de jogo, mostrou que aprendeu ali com as críticas, tentou fazer uma luta um pouco mais ali concentrada, um pouco mais direto ao ponto, conseguiu mostrar que é um lutador que tem algumas armas, sabe fazer ali o uso da distância, manteve o Diego Sanches sempre bem longe dele, né? Conseguiu conservar o seu gás, estava com um preparamento físico muito bom, aguentou, chegou muito bem no terceiro round, muito superior fisicamente, inclusive, do que o Diego. É claro que isso já era esperado até por ele ser tão mais jovem, né? É um cara muito forte, muito alto para essa categoria, então assim, ele acabou mostrando o que a gente de fato espera de um lutador, né? Mostrando ali que ele é um bom combatente, que ele tem ferramentas ali para dar trabalho, pelo menos a essa parte do fundo dessa categoria. Se fosse uma apresentação novamente como a do Tristan Connelly, aquilo é um lutador que não serve para estar dentro do UFC. Já o Michel Pereira, dessa luta com o Diego Sanches, ele mostrou que pertence e pode ainda evoluir bastante. Não estou aqui dizendo que um dia ele vai chegar ao top 15, nem que vai chegar além disso, mas acredito que ele pode agora se mostrar aí nas próximas lutas essa evolução. Ele pode sim ser um lutador que vai se manter dentro do evento por um período mais estendido, até por ser bem jovem, 25 anos, ainda tem aí um espaço muito grande de tempo para evoluir, para pegar os aprendizados que ele tem tido aí nessas lutas, essas experiências, e evoluir o seu jogo, né? E falando sobre experiência, acredito que ele acabou de ter uma experiência fundamental para o desenvolvimento do seu jogo. Ele vinha do Oriente, as regras eram um pouco diferentes, às vezes ele ainda não está habituado a como são aqui, como essas regras funcionam dentro do UFC,
fica aí o aprendizado para ele desenvolver, para ele não entregar de bandeja uma vitória que estava garantida novamente por um erro dele, porque o que aconteceu foi isso, ele errou, não tem ali ninguém beneficiando o Diego Sanches, não tem ali uma malandragem do Diego Sanches. O Diego Sanches, ele pegou o livro de regras, colocou debaixo do braço e pegou o seu bônus de luta da noite, ele mesmo, de luta da noite não, seu bônus de vitória. Ele mesmo, depois da luta, veio e disse que realmente ele sabia o que estava acontecendo, sabia que não tinha chances de vencer e como aquela era a oportunidade dele de sair com a vitória na luta, ele foi lá e aproveitou, ele não está errado. Muita gente aí vai ficar chateado com ele, vai chamar ele de covarde, isso e aquilo, mas eu acho que ele realmente fez ali o que era melhor para ele, para a família dele, um cara que já está aí no UFC há 15, 16 anos, né, desde 2004, um cara que está muito rodado no evento, sabia muito bem o que aconteceria naquela situação, se aproveitou disso. O Michel Pereira estava errado, perdeu a luta ali de forma clara, perdeu a luta nas regras. Diego Sanches foi malandro? Foi, mas ali a malandragem dele foi só colocar as regras debaixo do braço e levar o seu bônus de vitória da noite para casa. Não tem nada de errado nisso. Fosse você lá, Mr. Sun, perdendo a luta no final do segundo round ali, o cara te der uma joelhada que abre um corte na sua cabeça de um... Puta, foi fundo o negócio. Na verdade é o seguinte, isso tudo depende do qual é o seu intuito de estar lá lutando. O seu intuito é dar show? Seu intuito é realmente agradar o público, hardcore, né? Ou seu intuito está lá para manter o seu lugar no evento? Depende. Não dá pra gente fazer esse juízo de valor, né? A gente tem lutadores, exemplo, que me vem à cabeça logo de imediato é Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, ganhando ou perdendo, ele tá lá pra dar show. Então Ele seria um cara que continuaria perfeitamente. Boa. Bom, pessoal, vamos então pra luta principal da noite. Uma luta rápida, pela categoria do meio pesado, Corey Anderson versus Jan Blachowicz. Blachowicz venceu via nocaute Corey Anderson. Vamos ver o que a gente consegue levantar sobre isso aqui. André G, o que representa essa vitória do Blachowicz? Como que você vê essa questão da derrota do Anderson? O que você pode levantar sobre essa luta? Cara, mas que anticlímax foi essa luta, né? Acho que tava todo mundo, inclusive ali o John Jones, todo mundo esperando a vitória do Corey Anderson, esperando que finalmente ele chegasse na disputa de cinturão, colocasse toda essa rivalidade dos dois à prova dentro do cage. E ali o Jan Blachowicz, rapidinho ali, né, cara, 2, 3 minutos, ele acabou jogando uma água no chope de todo mundo, menos do John Jones, que ficou em pé, de braços abertos, esperando ali uma chamada do Jan Blachowicz, que não aconteceu na entrevista do octógono, né? Muito, muito bacana essa sequência dele. Agora ele já passou aí por Luke Rockhold, Ronaldo Jacaré, Corey Anderson. Acredito que ele é o nome certo a receber aí a disputa de cinturão, mas ele é um cara que não se ajuda, né? Ele é muito pouco vocal, fala muito pouco, produz pouco material de comercialização ali para o UFC, pouco material de marketing, então ele fica meio para trás por conta disso. Mas é o cara que eu gostaria de ver contra o John Jones na próxima rodada. Boa. E você, Mestre Orsano, o que você achou da luta? Blachowicz é o próximo mesmo na disputa de cinturão, depois dessa última do Jones. Eu sei que você tá bem feliz aí com essa última vitória do Jones, mas a gente pode focar quem que é o próximo para ele. O que você achou de modo geral? Não, na verdade eu quero dizer que essa vitória do Jan Blachowicz é sonho de consumo do Aécio Jones, tá? Sonho de consumo do camarada, entendeu? Porque é um lutador limitadíssimo, entendeu? Um camarada que, assim, sem menosprezar o nosso amigo Thiago Marreta, que também venceu o John Jones e foi garfado, mas, assim, a forma que ele perdeu pro Marreta foi uma forma horrorosa, tá entendendo? O Blachowicz, assim, ele não tem nada para oferecer pro Jones, simples assim. O Blachowicz não tem absolutamente nada para oferecer pro Jones. Então é o sonho de consumo. O Corey ainda poderia oferecer o seu wrestling ali de alto nível, né? Era o que a gente gostaria de ver, né? Mas fora isso, eu não sei nada que o Blachowicz... E sabe o que vai acontecer?
o Picograma Jones vai fugir do Reyes agora, assim como foi na primeira luta contra o Gustafsson, que ele fugiu da revanche. Aí daqui uns tempos ele vai querer dar essa revanche. O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast, aqui é o Gabriel Sater com o matchmaker da casa. Isso é, vou casar a próxima luta do Jan Blachowicz, polonês que acabou de nocautear Corey Anderson, que tinha ganhado do polonês 5 anos atrás. Agora ele conseguiu essa revanche, conseguiu bater por nocaute e para mim a próxima luta a ser feita é dele contra o Jon Jones. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive eu, que adorariam assistir uma revanche do Jon Jones contra o Dominic Reyes. Só que no momento a gente sabe que o UFC pode muito bem seguir adiante e Jon Jones já foi lá, fez todo o marketing em cima dessa luta já com o Blachowicz, estava no evento, né, no estado que ele mora. Então assim, já praticamente vendeu a luta, o UFC com certeza vai acatar o que o campeão quiser. Não acho que o Jon Jones vai querer repetir a dose com o Dominic Reyes. Então pro Jan Blachowicz a melhor coisa é disputar o cinturão, correto? E com isso teremos uma luta nova, né, pro campeão e pro desafiante também, que vem numa sequência que merece disputar a cinta sim, né? São 7 vitórias nas últimas 8 lutas. Então não tem nem como a gente negar, né, esse direito do polonês aí de disputar o cinturão. A gente sabe que muitas vezes o UFC não dá o cinturão naquele momento, o atleta perde um pouco a motivação, acaba não rendendo nas lutas, né, fica desmotivado. Então vai ser muito interessante ver essa disputa contra o Jon Jones, viu? Claro que o Jon Jones é favorito, mas a mão do polonês, Luke Rockhold e Corey Anderson não vão falar ao contrário. A próxima luta que eu vou casar é pro Diego Sanches, ele que bateu via interrupção médica, né, devido a um golpe ilegal do Michel Pereira. Eu marcaria uma revanche entre os dois, porque essa luta ficou com um gosto estranho, amargo para todo mundo que assistiu. Lógico que foi uma infelicidade, né, do atleta que desferiu aquele golpe, ele que recebeu também, estava no direito dele, gerou muita polêmica. Então faz uma luta nova, porque o andar da carruagem daquela luta, né, mais alguns minutos, provavelmente Michel Pereira teria ganhado por pontos, decisão unânime, né? Então valeria muito a pena fazer essa revanche. Caso ele não queira fazer essa luta, Conor McGregor já jogou na internet ele versus Diego Sanches, ou seja, o Conor realmente quer pegar só, né, atletas mais em fases diferentes da carreira, né, em fases mais leves, já que estão quase aposentando da carreira, né? Então seria uma opção também, mas o mais justo para mim seria a revanche com Michel Pereira, pela questão de como acabou essa luta. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. UFC Fight Night Felder vs Hooker, mais conhecido também como UFC Auckland, vai rolar lá na Nova Zelândia, dia 22 agora, na Spark Arena. Um evento que a gente estava até comentando em off aqui, tá marromeno, vamos comentar algumas coisas. Assim, marromeno quando a gente fala é no papel, né, pessoal? Porque acho que todo evento vale a pena conferir, porque por mais que a gente queira falar aqui que não tá grande coisa no papel, pode muitas lutas entregarem bons, né, entretenimentos bacana. Então não adianta a gente falar que é o sabe tudo aqui, que o evento vai ser ruim. Mas no papel, marromeno. Bom, vamos lá, no card preliminar aqui, começando, já vai ter a Priscila Pedrita começando o preliminar pela categoria mosca feminino contra a Shanna Dobson. Depois tem poucos nomes ali de grande expressão. Eu tenho um destaque que eu acho curioso, é a Angela Hill, que ela tá fazendo já a segunda luta em 2020, perdão, e ela tem um volume muito por ano. Se você pegar os anos da Angela Hill, são bem produtivos, ela faz muita luta, e em fevereiro agora ela já vai lutar de novo, que vai encarar pela categoria palha a Loma Lokbunimi. Eita, nomezinho.
Enfim, e depois disso, André G, você tem algum destaque desse preliminar que vale a pena também ficar de olho aí? Se quem não tá empolgado pra ver o preliminar, tem alguma coisa que vale a pena? Cara, tem uma luta legal aí, tá aí meio que escondido no meio, mas é o Jake Matthews, ele que também é ali da Austrália, né, vai enfrentar aí o Emil Meek. Emil Meek, para quem não se recorda, para quem não conhece, é o cara que conseguiu o contrato com o UFC depois de nocautear o Rosimar Toquinho, né? Conseguiu lá, nocauteou o Toquinho, entrou pro UFC, acho que foi um prêmio por ter batido no brasileiro, e aí vai aí tentar sair dessa fase ruim que ele tá, né? Vem de 2 derrotas seguidas, uma delas pro campeão, né? O Kamaru Usman, vai enfrentar aí o Jake Matthews, que é um moleque que sempre foi muito promissor, mas ele nunca saiu ali da tutela do pai, sempre treinando com o pai, e acho que por conta disso ele não evoluiu tanto quanto a gente imaginava. Vamos ver aí o que sai dessa luta, mas eu tenho certeza que vai ser muito boa. Boa. Então vamos pro card principal aqui. Tem alguns nomes interessantes ali. Tem, inclusive, pela categoria peso pesado, vai ter o Marcos Rogério Lima, o Pezão, que esteve aqui 10 casts atrás. Então, se você quiser ver a entrevista com o Marcos Pezão falando exatamente dessa luta, porque tinham acabado de falar desse casamento contra o Ben Sossoli, que vai rolar nesse evento, pelos pesos pesados. Uma entrevista bem bacana. O Pezão é um cara muito gente boa, deu detalhes da carreira dele, falou das capacidades dele que já passaram com relação a Muay Thai. A gente conheceu um lado do Pezão que eu me surpreendi bastante. Ficou uma entrevista bem legal lá no UFC, lá no Nocautecast 52. Não tem nos agregadores esse episódio disponível, mas você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube do Nocautecast. Coloca lá no Nocautecast na busca, vai vir lá todos os episódios até hoje, tendo desde o piloto que a gente fez até esse que você tá ouvindo, e tem entrevista com o Marcos Pezão no Nocautecast 52, 10 episódios atrás desse aqui. Mais algum destaque, André G, nesse principal aí? A gente tem mais algum destaquezinho que vale a pena, será? Antes da gente falar da luta principal? Deixa eu perguntar, esse Brian Borsoli é aquela figuraça que ficava raspando o peito com a seta? É essa imundícia aí? Quem? Borsoli. Esse é o Ben. Não é esse, não? Não, esse é o Ben Sossoli. Aquele lá é o Brian Borsoli, ele já tá aposentado. Essa carniça aí, eu tinha uma raiva dessa fanfarrice desse cara, bicho. Tava uma Achava raiva, que negócio de... sensacional, pô. Que sensacional, rapaz. O cara inventando cada coisa, me dá uma raiva, bicho. Boa. Você ia falar de algum destaque, André G? Eu tenho um lutador aí que ele promete. Ele é um cara que chegou aí, né, colocando uma banca aí no meio pesado. Talvez ele pode virar aí um bom nome pra frente. Eu tô falando do Jimmy Crute, The Brute. É um cara também ali da Austrália, né? Ele, quando chegou no UFC, conseguiu 2 boas vitórias, mas perdeu na última pro Misha Cirkunov. É um cara muito novo, 23 anos apenas. Caramba. Então ele vale a pena ficar de olho nesse menino. Acredito que logo ele chega aí para enfrentar essa turma que tá beirando o top 15 da categoria dos meio pesados. Maravilha. Também tem um destaque interessante aí, a Karolina Kowalkiewicz, que tá vinda de uma sequencinha bem ruim de 3 derrotas, vai encarar a chinesa Xiaonan Yan. A gente tava comentando em off que é uma chinesa que a gente não conhece, mas ela tem uma porrada de luta pelo UFC, já tem 4 lutas pelo UFC e a gente ainda não conhece tanto, né? Vamos ver se vai ser uma luta de retorno da Kowalkiewicz ou se a chinesa agora, no card principal já, quase na Come Event ali, se ela vai aparecer um pouquinho mais. Pessoal, vamos pra luta principal então, pela categoria leve. Paul Felder, número 6, vai encarar o Dan Hooker, número 7. Uma luta bem interessante aí. Que vai ser a luta principal lá na Nova Zelândia, né? A casa do Dan Hooker, que também é da equipe ali do Adesanya. André G, o que você acha dessa luta? Paul Felder, ele tá numa posição no ranking aí também, já até tá segurando por um bom tempo, né? O que você acha desse embate aí, André G? Luta interessante, cara. Paul Felder,
cara que ele foi evoluindo bastante através do tempo, né? Quando ele chegou ali no começo da carreira dele do UFC, ele chegou empolgando, depois ele meio que se perdeu e agora ele está vindo novamente numa sequência legal, conseguiu bater o Edson Barbosa, uma decisão bem safada ali na sua última rodada. Por favor, meu amigo. Por favor. Tá na lista essa aí? Ô, mestre, claríssima. Essa aí tá na lista? Vitória do Felder clara. Por favor. Que isso, meu cara. Mas olha, eu vou falar que ele tá chegando aí numa sequência legal, né? Passou também pelo James Vick, que não é bobeira. Mesmo lutador que o Dan Hooker conseguiu bater no primeiro round, poucas lutas atrás, depois bateu no Al Iaquinta. Então eles estão vindo aí em sequências muito boas, os dois lutadores mostrando que estão finalmente atingindo ali o auge das suas performances, eles estão fazendo lutas empolgantes, estão entregando ali lutas legais para o público. Acredito que essa luta tem tudo para pegar fogo e não acho que ninguém vai cair antes dos minutos finais, não, cara. Acho que essa luta aí chega até o fim, a gente vai ver uma guerra divertidíssima desse final de semana. Boa. Você é louco, esses dois aí também que aguenta de porrada, tanto Dan Hooker quanto Paul Felder. Não se entrega por nada, esses daí, se não tivesse um zumbi coreano já, esses daí seriam um zumbi americano e um zumbi australiano, né? Exatamente. Nossa, eu lembro daquela luta do Dan Hooker com o Edson Barbosa. Nossa, cara, dava agonia de ver a luta. Ele apanhou muito. Isso é louco. Mas aquilo foi... Aquilo o Dan Hooker, a gente falou no cast da época, ele fez tudo, ele fez a cartilha como entregar a luta para o Edson. Foi o que o Dan Hooker fez. A gente comentou sobre isso na época. Boa. Né? Então, mestre, inclusive, eu acho que aquele foi o nosso primeiro podcast, hein, cara? Que lembrança legal que você fez agora. Lembra? A gente falou, tanto eu como o André G, falamos exatamente isso, que o Dan Hooker fez tudo errado na luta. Tudo de errado. Tudo que era para fazer de errado, ele... E agora, mestre, o que você acha dessa luta aí? A luta ela tem tudo para ser uma das melhores lutas da noite, tá? Se eles entregarem tudo que entregam, o Felder, o André G fez a leitura perfeita do Felder aí. Ele começou empolgando, depois se perdeu e agora parece que tá empolgando novamente. Então, assim, tem tudo para ser a melhor luta da noite. Pelo momento, eu tendo a apostar no Felder. Mas o Dan Hooker também, assim, chegou impressionando, era um prospecto, aí depois perdeu pro Edson, né? Fez aquela luta horrorosa contra o Edson, mas tem tudo para ser a melhor luta da noite. Se tiver que apostar, vou de Felder. Boa. E hoje no Nocautecast temos mais um convidado aqui super especial, uma participação de grande nome. Ele que vai ter uma luta agora que vai rolar lá em Norfolk, nos Estados Unidos. É a segunda luta pelo UFC, brasileiro pela categoria peso galo, Gabriel Silva. Gabriel, boa noite, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui do Nocautecast e seja bem-vindo à bancada. Valeu, boa noite, galera. É um prazer estar aí falando com a galera do Nocautecast. Tamo junto, 29 de fevereiro aí a luta, sábado. Maravilha. Essa que vai ser a sua segunda luta no UFC, né? Mas você já veio, você já tinha sido visto antes de entrar no UFC pelo Dana White, quando você fez aquela luta pelo LFA, não foi? Que o Dana White estava gravando aquele programa Look for a Fight? Isso, correto. Eu fiz minha luta no LFA contra o Jake Heffernan, né? E nesse evento o Dana White estava gravando o programa dele, o reality show lá que ele tem, que é o Look for a Fight. Ele viaja aos Estados Unidos do lado do Matt Serra, procurando novos talentos, né, em eventos assim menores, né? Então nesse dia aí calhou dele estar lá no evento, procurando aí uma promessa aí, e deu tudo certo. Nocauteei a luta rapidamente ali, ele se impressionou ali, gostou, e foi lá depois no final da luta no vestiário e me contratou. Foi bem legal, foi uma emoção muito grande ali,
pô, ver o caro chefão do UFC ir lá no vestiário te buscar. Foi bem legal. Como que foi o seu interesse por lutas? Como que você começou? Em que modalidade? Qual esporte? Eu comecei no jiu-jitsu, né? Comecei nas artes marciais pelo meu irmão. O Eric começou a dar aula de jiu-jitsu e ele me levou para academia e foi aí que começou a minha história, né? Minha paixão pelas lutas se iniciou a partir daí. Comecei a disputar uns campeonatos regionais de jiu-jitsu e nessa época foi quando começou o MMA explodir, né? Foi aí que eu migrei pro MMA já, digamos assim. Comecei a fazer boxe, né, e logo fazer o MMA completo. Lutei boxe também, lá no estado do Espírito Santo, e com 16 anos fiz minha primeira luta amadora de MMA, e já com 17 eu estreiei no MMA profissional, e a partir daí tô até hoje aí nessa caminhada aí, e passei por alguns eventos Jungle Fight, Face to Face, como você mesmo disse, o LFA, um evento na Polônia, e agora, graças a Deus aí, ano passado cheguei ao UFC aí, graças a Deus. Segunda luta já pelo UFC, já vai fazer um card principal, né? Bem bacana, né? Cara, pô, fiquei surpreso até, né? Eu não esperava, mas aí eu olhando ali no site ali, vi que minha luta se eu não me engano, é a luta de abertura ali do card. Então, pô, fico bastante feliz aí de estar, pô, já na minha segunda luta já pegando aí um card principal. Pô, vai dar aquele gás aí, aquela... para fazer uma grande apresentação aí. Estava vendo alguns vídeos seus, estava vendo algumas lutas suas e eu tenho uma dúvida. Eu acredito que muita gente também que escuta a gente deve ter essa dúvida. Eu vi que você fez um evento, ele era num ringue, foi um evento lá na Polônia, né, Varsóvia. Você lutou naquele ringue que tem o cage embaixo, cara. Gostaria que você dissesse pra gente qual é a diferença, como que você se sente assim, de comportamento diferente de lutar pro cage, de ir pro ringue, e se aquele cage ali que tem híbrido com aquele ringue, que diferença aquilo faz, cara? Cara, aquilo é bem legal, aquilo ali, né? É uma ideia bem inteligente, porque aquele evento teve lutas de MMA, né? De MMA e de K1 também. Então, assim, foi um evento que aproveitou ali e fez como você disse, esse ringue híbrido aí, né? E eu já lutei em ringue, MMA em ringue, sem aquela tela embaixo. E, cara, realmente ajuda bastante, porque a partir do momento que você coloca a luta para baixo, você usa a grade ali para você controlar o seu adversário no solo, né? Ele não tem como fugir ali, às vezes no ringue o cara vai escapando ali, dando aquela fugidinha de quadril, quando você vê ele já tá lá fora. Com aquela tela ali você ganha esse controle ali do seu adversário. Na hora de colocar para baixo, né, na hora de pressionar na grade, já é mais difícil, né? Aí não ajuda muito e não tem muita diferença, porque a corda, quando o cara bate na corda, ele acaba caindo, né? Ele deita sobre a corda, então é difícil você... eu, por exemplo, eu sempre treinei MMA em cage, né, nas academias, então eu sempre tive já o instinto de quando botar na grade ou usar a grade também para derrubar. Então ali foi um pouco difícil ali, né, mas para derrubar, mas depois num segundo momento que você já está no chão, ajuda bastante. Cara, só seguindo aqui agora um pouco, uma outra coisa que é o seguinte, igual você falou, né, o irmão do Eric Silva, seu irmão já passou muito tempo no UFC, depois Bellator, e você, pelo que eu entendi, você acompanhou boa parte dessa trajetória dele, né, moraram juntos e tudo mais. Eu gostaria de saber de você quais foram os maiores aprendizados
que você levou desse período aí acompanhando seu irmão, né, desde novo, tá vendo ele dentro de grandes eventos? O que foi que você aprendeu assim de principal que já te ajudou na sua carreira? Cara, como você disse, foi bem legal toda essa minha trajetória com o Eric, né? Desde os 18 anos a gente morou junto, a gente só se separou agora ano passado, em 2019, e foi um grande aprendizado, foi uma grande escola ali, né, para mim, porque ele, apesar de ser meu irmão mais velho, ele é o cara, né, mais experiente na luta, é um cara que veio aí abrindo caminho, né, e então, assim, eu sempre acompanhei os treinamentos, as preparações, os camps dele para as lutas dele, e vice-versa, né, ele também sempre esteve comigo, me acompanhando, agregando no meu jogo, e da forma que eu podia também, né, do jeito que eu podia ajudar e agregar, eu também ajudava e agregava também para ele. Então essa troca de conhecimento sempre foi bem legal, né, entre a gente, né, que apesar de irmãos também a gente sempre foi muito parceiro, amigo e companheiro de treino ali, né. O assunto era sempre luta, o assunto era sempre uma posição que a gente treinou. Então acho que o maior aprendizado que eu levo aí desse tempo, né, que a gente esteve junto, é essa bagagem mesmo, essa bagagem de convivência e vivência ali na luta e troca de informações ali, cara. Foi muito importante pro meu crescimento profissional, pessoal, né, eu acredito. Então foi bem legal. Show de bola, cara. Então, Gabriel. Opa. Boa noite, né? Boa noite. Bom. Meu amigo, olha só, a minha primeira pergunta, antes de entrar propriamente na tua carreira, antes de propriamente falar da tua carreira, um atleta passado a gente falou sobre isso, primeira pergunta, me fala a dificuldade de ser atleta no Brasil, né, dificuldade, o que você já passou, né, qual a sua dificuldade, e a segunda pergunta, já emendando nessa, qual a dificuldade de ser irmão de um atleta já de bastante nome no cenário nacional e internacional? Qual é o peso que tem isso? Então, respondendo a primeira pergunta, cara, eu acho que hoje ser um atleta no Brasil é realmente bastante difícil, né? Não só no MMA, mas eu acho que em todas as modalidades. Acho que todos os atletas que eu conheço sempre tem alguma coisa a dizer sobre, né, dificuldade, falta de apoio e incentivo, né, do esporte. Então, assim, é bastante complicado, né, esse assunto. A gente que é atleta, cara, a gente precisa desse incentivo, né, porque ali o começo é sempre muito complicado, né, às vezes os atletas não têm ali uma base, um suporte, né, que ele possa simplesmente treinar, focar no treinamento dele e dar todo o seu potencial. Eu, graças a Deus, sempre tive assim, uma base familiar que me apoiou. Eu sei que isso, nem todo mundo pode contar com isso, tem gente que não consegue isso, mas graças a Deus tive uma família que sempre me apoiou e apostou em mim, né, nos meus sonhos. Então, assim, no começo ali que eu falei, não, eu quero lutar, eles me apoiaram e eu logo vim morar com meu irmão, teve o meu irmão também que me apoiou. Então, assim, eu tive esse suporte que eu sou grato por isso até hoje, né, mas, assim, falando um pouco mais sobre esse assunto, eu acho que os atletas precisam um pouco de apoio, de incentivo, não vou nem falar assim de patrocínio, porque às vezes é muito fácil falar, tá faltando patrocínio e tal. Eu acho que, claro, patrocínio é super importante, mas além disso, um incentivo do governo, projetos que incentivem o esporte, entendeu? Que as pessoas, que os atletas e as crianças consigam botar todo o seu potencial e realmente viver desse sonho de ser um atleta, que eu tenho certeza que muitas crianças, né, têm esse sonho de ser um jogador de futebol, ser atleta de MMA,
enfim, jogador de vôlei e por aí vai. Então eu acho que é mais por esse lado. E respondendo a segunda pergunta, né, sobre o Eric, assim, eu acho que, cara, não tem uma dificuldade, digamos assim, né, porque a gente sempre, como eu disse na outra resposta, a gente sempre foi muito companheiro, muito parceiro e nunca teve, assim, essa pressão, sabe? A gente sempre conversou sobre isso. No momento em que, ele estava no UFC, eu vi as coisas acontecendo rápido demais, a gente teve essa conversa, assim, legal, bacana, ele me alertava, falava assim, as coisas acontecem assim, entendeu? Toma cuidado, que um dia você vai chegar lá, e realmente, hoje eu estou no UFC, e como eu disse antes também, esse aprendizado é legal por isso, porque hoje me proporcionou trazer essa bagagem para agora e reproduzir na minha carreira também, né? Então não tem pressão nenhuma, a gente sempre conversa abertamente e, isso é bem legal. Não, Gabriel, a pergunta foi no sentido da pressão, se isso não traz pressão para você mesmo. Por exemplo, quando um resultado não vier, algo nesse sentido. Porque, entendi. por exemplo, eu quero fazer um paralelo aqui. Você observa o Anthony Pettis, né? Que chegou a ser campeão da categoria, e o Sérgio Pettis. Você observa que há uma diferença. O Sérgio Pettis, quando ele começou, ele já entrou meio que pressionado, porque ele tinha um irmão que chegou ao topo, um irmão que lutava de forma bonita, um irmão que todo mundo queria ver. É nesse sentido, se isso dentro de você, se isso nas lutas, às vezes tem algum tipo de peso ou não, você sabe lidar com isso, tira de letra. Então, eu, na minha opinião, eu me vejo conseguindo tirar isso de letra tranquilamente, porque eu sei que, assim, apesar da gente ser unido, né, nesse quesito, a gente consegue separar bem as coisas e saber que ele é uma pessoa, eu sou outra, e ele teve a carreira dele, está tendo a carreira dele, e eu estou agora começando a mim e também tendo a minha carreira. É claro que surgem essas, assim, uma certa comparação de, é irmão do Eric, será o que ele tem, entendeu? E eu sempre disse que até o meu jogo é diferente do dele, então, assim, não espere o Gabriel que vai lutar ver o Eric, entendeu? Porque até o jogo é diferente, né? Ele tem um estilo de luta, eu tenho o meu, assim, eu não tento copiar ele, eu tento pegar o que ele tem de melhor e também agregar no meu jogo, assim como eu também faço com outros milhares de atletas. Eu sempre pego o que é bom e tento reproduzir para a minha realidade, né? Então, assim, o que dá certo para ele também não dá certo para mim e por aí vai. Então, eu consigo ter esse discernimento, graças a Deus, ali, tenho a cabeça no lugar e mesmo que venha resultados negativos, eu não associo resultados negativos a isso, porque eu, né, tentei de alguma forma parecer ou comparar, né, nessa situação. Então, acho que é por aí. Ô, Gabriel, cuidado com o Mestre Orsano, hein, Gabriel? Cuidado com ele, só um toque. Ô, Gabriel, hoje você treina na Tim Nogueira, é isso? Isso, né? Na Tim Nogueira, isso. E do Rio. Rapaz, então tu deve conhecer meu amigo Fernando Quioche. Conheço, pô. Rapaz, é muito engraçado esse cara, é muito gente boa. Esse japa figura, todo mundo conhece, esse picareta. Figuraça. Bacana. Abraço aí pro Quioche, pô. Abraço pro Quioche. E quem que é a sua equipe principal ali que tá do seu lado? Se você puder falar, esse me prepara pra esse lado, esse já é do outro lado. Quem que você tem como uma equipe que tá no seu camp, assim, que sempre está? Então, hoje eu tenho o head coach da Tim Nogueira, né, que é o Vander Valverde, ele é o head coach da equipe, né, ele é o cabeça, né, que vai direcionando os treinamentos ali, tá sempre com a gente. Uhum. Hoje tem o Rafael João, que além de ser meu empresário, ele é o coach de MMA da equipe, né, ele que faz a transição, digamos assim. Ele pega todo o treinamento que a gente fez separado
e coloca tudo junto num treino de MMA específico. Bacana. Que eu acho que é bem legal isso, cara, que às vezes a gente falhava um pouco de querer treinar tudo separado e no sparring colocar tudo junto, entendeu? E assim, já foi assim esse tempo. Hoje a gente tem que treinar o MMA, fazer o específico de MMA, que é o que vai dar certo, né? Assim como no jiu-jitsu tem os drills do jiu-jitsu, os específicos do jiu-jitsu, também tem os específicos do MMA que a gente faz esse treinamento para a gente ficar mais próximo da realidade. O treinador de wrestling, né, da Nogueira também, o Wellington Silva, e eu, para esse camp em especial, eu trouxe o meu professor de boxe, Simon Moura, né, que é um cara que confio bastante no trabalho dele, e essa assim, é a base da minha equipe, claro, contando também com o preparador físico, o Rogério Camões, né, que é o cara aí bastante experiente, já foi treinador aí de vários campeões, né, Anderson Silva, Minotauro, Motoro, só casca grossa, né? Então, assim, ser ali o treinado pelo Camões é assim, motivo de bastante orgulho ali pra mim, porque, tô treinando com um cara que é referência mesmo. Sei que, como a gente comentou antes ali, que você fez aquela luta pelo LFA, onde o Dana White com a equipe dele notaram, fecharam com você um contrato, e você fez a luta de estreia já pegando um cara que já tinha vindo de 2 lutas atrás, já disputando um cinturão, você encarou o Ray Borg. Como que foi pra você, quando você recebeu a notícia que você já pegaria um cara já nesse patamar da categoria? Cara, eu recebi essa notícia com bastante alegria, né, cara, porque eu já conheci o Ray Borg, né, há bastante tempo, já acompanhava ele, né, quando ele disputou o cinturão lá com o Demetrius Johnson e até antes. Então, assim, era um cara, que tava ali e foi uma surpresa, né, pra mim, já logo de cara, assim, já pegar um cara conhecido, né? Porque às vezes a gente vê pela televisão e às vezes a gente, por mais que a gente imagine um dia, eu vou estar ali, mas às vezes parece muito distante, né? Então, assim, quando, fechou minha luta, Ray Borg, falei, caraca, o Ray Borg, o cara que eu ficava vendo na TV, então, tipo assim, isso foi assim, eu gostei porque confiaram a mim ali uma luta dura, entendeu? Os caras, de certa forma, viram um potencial ali de me dar uma luta ali dura e, eu vi isso com bons olhos, né? Eu me preparei bastante para essa luta. Infelizmente, ali não veio um resultado positivo, mas, no geral, eu acho que fiz uma boa luta. Ali foi uma luta bastante disputada ali, eu cheguei próximo ali de finalizar a luta, faltou um detalhe ali no segundo round, peguei as costas, enfim, mas serviu de aprendizado aí para aproveitar e treinar aí essa deficiência aí que eu tive na luta, né, de defesa. Então, assim, foi um aprendizado legal aí. Você é um lutador que é oriundo do jiu-jitsu, mas você tem uma mão pesadíssima, cara. Você já conquistou aí diversos nocautes. A gente vê aí que você, nessa luta sua com o Ray Borg, enquanto a luta estava ali em pé, você estava levando ali uma certa vantagem, né? Estava encaixando os melhores golpes, mas acabou sendo derrotado justamente ali na arte, que é a sua arte de origem, cara. Eu quero saber aí o que leva você de aprendizado dessa luta e o que você vai tentar já melhorar para o seu próximo desafio. Então, essa pergunta é muito boa porque, cara, eu sempre fiz esse jogo, assim, eu sempre fui o cara que, como você disse, usou ali do boxe para encurtar e chegar, e às vezes, assim, a mão já pegava e nocauteava, mas eu sempre usei o do boxe como ali uma aproximação. E eu sempre fiz esse jogo de agarrar, de colar, de derrubar. E, cara, foi a primeira vez que fizeram esse jogo comigo, né? E, assim, como a gente disse, o Ray Borg é um cara de altíssimo nível, né? Então, assim, ele faz esse jogo muito bem e é muito justo. Então, eu nunca tinha sofrido uma pressão, né, desse nível, assim. E realmente eu
tenho consciência que era ali que eu precisava melhorar. Então foi a partir daí que logo depois da luta, eu falei, falhei nisso, a gente, então vamos melhorar. Então, minhas defesas, né, de queda e até mesmo ali no chão, a movimentação ali, a gente tentou ao máximo ali aparar todas as arestas ali para não acontecer novamente, né, da gente acabar ficando para trás aí na luta agarrada, e como você disse ali, da onde eu vim, né, então tem que estar sempre afiado. Sobre a sua preparação do Kyler Phillips, você já viu vídeos dele, já sabe mais ou menos o que esperar dele, como que você faz essa preparação, isso fica a cargo de algum dos seus head coaches, ou você também gosta de fazer a parte de estudar o adversário? Como que funciona isso para você? Então, eu gosto de ver as lutas, né? Tudo que teve ao meu alcance ali de vídeos do Kyler Phillips eu já estudei, tirei as minhas conclusões, mas é claro que às vezes assim, o olhar do atleta é diferente do olhar de um treinador que, entendeu, que vai olhar ali mais tecnicamente, minuciosamente. Então, assim, eu até fiz um trabalho legal com o scout, né, que é um cara que pega as informações do atleta e vê, assim, faz um aparato geral dos golpes, da onde ele é melhor, onde ele dá, assim, fala que onde ele dá mole. Então, assim, isso foi bastante legal. A gente teve esse estudo e também as conclusões também dos meus treinadores, e a gente chegou a um denominador comum, cara. A gente falou assim, não, todo mundo concorda que a luta tem que seguir para essa estratégia, e foi aí que a gente definiu a estratégia, todo mundo junto, todo mundo dando sua opinião. E é bastante legal isso, né? Essa inclusão de todos, né? Do time, que o time é isso, o time funciona. Eu vou subir lá sozinho, vou lutar, vai estar eu e o Kyler Phillips lá, mas na verdade tem toda uma equipe por trás de mim que me deu total suporte para dar o meu melhor lá no octógono, né, cara? Então a gente fez essa estratégia aí em cima do Kyler Phillips de justamente, como eu disse antes, de encurtar, levar a luta ali pro solo, fazer aquele dirty box, né, que a gente chama, que é colar ele na grade, bater, e eu vejo que isso acontecendo porque o Kyler tem um volume muito grande no começo da luta, né? Ele é um cara ali que sempre começa a luta a 200 por hora ali, solta muitos golpes, chute rodado, joelhada, ele vai vir para cima mesmo com tudo. E a gente está prevendo que ele deu uma certa cansada, porque nas lutas ele demonstrou um pouco isso, ele decaindo de uma pequena queda de rendimento ao decorrer do final do primeiro round e do segundo round em diante. Então a gente aposta nisso aí, né, para a gente levar essa estratégia aí que a gente fez e todos esses dados aí que a gente colheu para dar tudo certo lá na hora. Poxa, Gabriel, muito bacana, cara, conversar com um cara assim, que dá para perceber que é um cara que entende, um cara que é o estudante do esporte, que está sempre buscando evoluir, cara. Realmente muito legal essa resposta sua. Acho que para todo mundo que vai escutar e para a gente que está aqui participando dessa conversa, isso é sensacional, perceber isso aí de você. Antes de eu fazer minha última pergunta, eu quero passar a bola para o Léo Orçano. Acho que o Messi vai ter aí mais alguma coisa bacana aí na manga para te perguntar. Beleza. Ô Mestre Orçano, dá umas dicas também pro Gabriel aí, você que é um cara experimentado já no ramo das lutas, quiser dar uma dicasinha a mais ali para ele, aproveita. Vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. Quem sou eu, próximo do grande Gabriel Silva? Quem sou eu? Você que pegou um lutador agora um pouco mais enjoado nesse jogo, esse jogo dos wrestlers, né? Esse jogo é meio enjoado, né? Esse jogo de
medir força e tal. Eu queria uma opinião de quem tá dentro aí, né? De quem tá dentro. Realmente é mais difícil lutar contra esses wrestlers, porque eles me parecem que são mais atléticos. Isso é uma impressão ou é uma verdade, né? É a questão dos wrestlers. É pior lutar com eles ou pior lutar com um cara que tem uma mão dura que você tem que esquivar para essa mão não entrar? Me fala um pouquinho sobre qual é a dificuldade. Muito, muito bem colocado, cara. É exatamente isso. Porque muito desses atletas que tem o wrestling, né, que tem esse jogo já de origem, são caras que fazem isso a vida inteira, né? São caras que começam cedo. Então, esses atletas têm um lastro de treinamento muito grande, entendeu? Eles fazem isso automaticamente e eles estão condicionados nisso praticamente a vida inteira, porque é uns caras que começam muitas vezes no colégio. Entra aquele assunto que a gente falou no começo também, do incentivo aos atletas e tal, que às vezes os atletas de MMA hoje no Brasil começam muito tarde, né? Não começam quando criança. Então eu vejo, assim, não estou falando que é todos, né? Mas a grande maioria dos wrestlers começam cedo na escola e vem fazendo isso, vem melhorando, vem disputando campeonato. Então assim, eles já estão sempre habituados desde criança com aquele ritmo de campeonato, de ganhar, de perder, de adrenalina, de pré-luta. Então assim, é um cara que quando tá ali, tá super tranquilo, fazendo o que sabe, o que foi condicionado já há bastante tempo a fazer, e faz muito bem, porque treina todos os dias a mesma coisa, né, há bastante tempo. E realmente, ele acaba um condicionamento sendo melhor, né, porque é um cara que faz isso sempre, um cara que faz uma isometria por muito tempo, tem esse lastro, né, de treinamento. Então realmente é muito enjoado, até mesmo porque quando a gente pega um cara desse, a gente até consegue equilibrar ali a força no primeiro round e tal, no segundo, só que é nítido ver que quando a gente vai cansando um pouco ali, os caras parece que estão no mesmo jeito. É só olhar para os russos, né? Esses russos aí que estão desde criança aí, fazendo isso, parece que os caras não cansam. Então é impressionante toda essa disciplina e essa habilidade que eles vêm carregando há muito tempo. E eu acho, na minha opinião, né, como você perguntou, eu acho sim mais difícil, né, mais complicado lutar contra um wrestler nato, né, oriundo dessa área. Porque mão pesada com mão pesada, cara, assim, porrada é aquele toma lá da cá, né? O cara pode ser muito bom de Muay Thai, de boxe, mas a mão às vezes tem aquele fator sorte, né? Muitas vezes, que às vezes a mão pega, acabou a luta, né? Então, assim, eu acho que na mão, na porrada, é mais fácil sair na porrada, sair na mão, do que disputar a técnica contra um wrestler de alto nível que faz isso a vida inteira. Ô Gabriel, eu queria saber agora também com relação a essa categoria do peso galo. Estão acontecendo muitas coisas ali na parte de cima da categoria, entre o 1 até o número 5 ali. E ultimamente a gente viu aí o José Aldo descer de categoria, fez aquela luta contra um assalto. Assaltaram o José Aldo naquela luta. Por favor. Deixe sempre registrado. E Gabriel, qual que é a sua opinião com relação a essa descida do José Aldo? Foi bacana pra categoria, teve essa luta disputada com o Marlon. E o que você acha, se de fato essa luta, estão ventilando bastante, que ela vai vir para São Paulo aqui, né, como luta principal. O que você acha dessa entrada do José Aldo, mesmo vindo de derrota, para disputar um cinturão? Então, cara, eu acho assim, muito legal, assim, bem interessante essa troca de categoria do Aldo. Eu que sou um fãzaço do Aldo, também acompanho ele desde sempre, desde o início, entendeu? E é bem legal ver que ele vem também se atualizando, né, querendo novos desafios, e agora desce de categoria. Na minha opinião, eu vejo que assim, houve uma pequena, assim, um pouco de dificuldade ali na hora de bater, por causa do peso, do fator
peso, né? Uhum. Eu acho que, na minha opinião, né, assim, quem sou eu, né? Mas eu digo assim, perder peso pra gente que é mais leve, dessas categorias mais baixas, né? A gente fica muito seco já, então escolher descer, o Aldo, que já é um cara bastante bem seco, ele descer de categoria, eu vejo ali que não foi legal, né? Então, assim, tanto que ele fez uma luta dura com o Marlon Moraes, deu uma luta bem parelha e deu margens ali para discussão, né? Tipo, será que o Marlon ganhou ou não? Entendeu? Será que ele que mereceu essa chance? Enfim, eu acho bem legal essa luta, essa disputa. Eu acho ele muito mais lutador do que o Henry Cejudo. Vou estar torcendo para ele, sim, se essa luta vier a acontecer. Quero que um brasileiro seja campeão tenha esse cinturão novamente, porque nossos brasileiros aí, a gente não tem um cinturão só, então assim, é bem legal, a gente tá torcendo para nossos compatriotas aí, querendo sucesso também dos nossos compatriotas aí, dos nossos companheiros aí, né? E assim, enquanto for contra o mundo, a gente vai torcer sempre os brasileiros, né? Então é isso aí que eu vejo, cara. E para finalizar, Gabriel, eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente, que é o seguinte, cara. Você já teve aí a oportunidade, né, por conta do MMA, de lutar em diversos países? Você já lutou fora, já lutou na Europa, já lutou nos Estados Unidos. E, cara, eu quero saber, para você, qual é o maior privilégio, qual que é a melhor parte dessa sua vida de atleta, e de todos esses momentos, qual foi a maior dificuldade, qual foi aquele momento mais baixo que você passou na sua carreira e o que você leva de aprendizado disso? Acho que, como você bem mesmo colocou, cara, acho que a coisa mais prazerosa, né, do MMA, de ser um atleta, é você estar viajando, conhecendo lugares novos e assim, e pessoas gostando do seu trabalho, né, cara? Eu acho que nada mais satisfatório do que as pessoas onde você passa, lugares que você vai, te cumprimentar, pedir para tirar uma foto, entendeu? Reconhecer o seu trabalho, entendeu? Então, assim, como eu fui lá na Polônia, fui nos Estados Unidos e as pessoas sempre ali, até antes da luta, as pessoas nem chega, assim, fica só olhando de longe, mas depois você ganha, aí você mostra o seu trabalho, a galera fala, caramba, que legal, aí a galera já vem, quer tirar uma foto, isso é bem satisfatório, entendeu? É bem legal levar isso, né? E como eu disse, esse fato de conhecer lugares novos, da onde a luta pode te levar, né, cara? É bem bacana isso. E eu acho que um dos momentos mais ruins, assim, da minha carreira, foram os momentos em que eu fiquei sem lutar por mais de 2 anos. Fiquei por um momento 2 anos sem lutar e outra vez 1 ano e meio, por causa das minhas cirurgias no ombro, que foi entre a minha luta, foi antes da luta da Polônia e depois da luta da Polônia. Então foram uns momentos ali difíceis, né, que eu tive que ficar parado, recuperando, perdendo tempo de treino, vendo o tempo passar, e você fica ali angustiado, nervoso, querendo voltar e não pode, e aí você vê o tempo passando, as coisas acontecendo, e você parece que vai ficando para trás, né? Então, assim, tinha de dúvidas, né? As coisas estão acontecendo, e agora? Estou ficando para trás, o que vai ser? Assim, vem pensamentos ruins, né? Então, acho que foi isso, essas lesões, esse tempo parado, porque o atleta tem que estar lutando, tem que estar competindo, porque esse que é o ganha-pão, né, cara? A gente tem que estar sempre ativo para a gente aí ter nossa vida continuar. Então, foi um momento ali bem difícil que, como eu disse, tive pessoas que, né, estiveram comigo, me apoiando,
me mantive focado no meu objetivo. Mas com certeza veio o pensamento, pô, será que eu vou parar, eu vou desistir, veio a pressão da família, e aí, pô, você vai voltar, não vai, quando é que vai ser a próxima luta, você tem que, né, enfim, vários pensamentos que não foram legais. Então acho que esse foi o pior momento aí, essas incertezas aí que veio com as minhas lesões. Como é que tá a sua preparação para essa luta agora? Qual é a parte mais difícil do camp? É a parte do corte de peso? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Assim, eu acho, na minha opinião, acho que também é unânime, acho que para todos os atletas, né, de MMA, acho que quem tem que perder peso é a pior parte, cara. Assim, se fosse só lutar, a gente lutava todo mês, cara, se não tivesse que perder peso. Mas tem essa coisa chata da gente ter que perder peso, desidratar, às vezes é muito peso, então assim, essa é a pior parte, na minha opinião. E o treinamento está sendo perfeito, né? Eu consegui trazer uma equipe de profissionais, médicos, nutricionistas, que estão me dando todo esse suporte aí para fazer com que essa perda de peso seja assim excepcional, que eu possa bater o peso bem, recuperar bem, lutar bem, saudável, recuperado. Então, assim, está sendo tudo correndo legal, como eu disse antes da estratégia, a gente traçou a estratégia e está mantendo fiel ela desde o início do camp até agora. Então, assim, teve uns contratempos no camp, né, mas é coisa normal, por exemplo, eu cortei o supercílio, tive uma luxação no dedo, que eu não conseguia socar, por causa do corte no olho, não deu para eu treinar, lutar agarrado. Então, assim, são contratempos no camp que a gente vai contornando ali né, mas que não muda o final, né, cara? Então, assim, eu acho que no geral ocorreu tudo bem, e agora a gente entra aí nessa última semana aí, né, a partir de segunda-feira, para a gente dar ali aquele grande finale ali e lutar bem no sábado que vem. É verdade, Gabriel, que isso no mundo das lutas também todo mundo fala. Isso é verdade que eles falam que nenhum atleta chega 100% numa luta, porque você acabou de relatar pra gente aqui que teve luxação, corte no supercílio. Então isso faz com que você não chegue assim 100%. Você pode chegar até próximo disso. Isso é uma verdade que toda luta, nenhum atleta chega a 100%? Cara, isso aí é bem legal essa pergunta, porque a gente até brinca ali na academia, né? A gente fala que quem nunca lutou machucado, né? Que é quase impossível, isso aí mesmo, lutar 100%. Não tem isso quase não acontece. Sempre tem alguma coisinha que você vem trazendo do camp ali para a luta. Você nunca tá 100%. E inclusive quando eu apareci com o olho cortado, supercílio cortado, dedo luxado, o pessoal falou assim: não, tá bom então, se tá se machucando é porque vai dar tudo certo no final. Então já tem até essa brincadeira aí nos bastidores que quando você machuca, quando você passa o camp ali com essas adversidades ali, que no final vai dar tudo certo. E quando você não se machuca, quando você chega a 100%, dá errado. Assim, é claro que é uma brincadeira, mas assim, mas é bem por aí mesmo. É bem difícil você chegar a 100% numa luta. É um esporte de impacto, né? É bem contundente ali, um esporte que é quase impossível você não se machucar. Então você leva o seu corpo ao limite todos os dias praticamente, então o corpo sofre mesmo. Antes de finalizar Sim. aqui, você falou essa questão também de levar o corpo ao extremo, e eu tava notando aqui que as duas lutas antes do UFC você fez nos penas, né? É isso mesmo? Isso. E você acha que nessa categoria no UFC, você acha que é mais confortável pra você mesmo? Você acha que isso é durante um tempo só, lutar no galo, né? Ou você acha que tá tranquilo, assim, dá pra manter um bom tempo?
Então, eu lutava no peso galo, né, há algum tempo atrás, mas eu tinha uma outra estrutura física, né, eu era jovem e tal, enfim. Aí o tempo foi passando, eu fiquei esse tempo parado, aí lutei, aí subi de categoria, né, fui pra 66, fiz essas 2 lutas, só que antes da luta do LFA a gente já tinha um projeto, né, da gente voltar para minha categoria de origem que eu lutava antes, né? Uhum. Então, assim, a gente foi descer nesse peso, a gente falou assim, a gente vai aceitar essa luta de 66, mas o objetivo é que você lute de 61 na próxima. Só que não sabendo que a próxima era no UFC, né? Uhum. Até então, porque então, quando foi decidido isso, eu nem sabia que ia ter Dana White no evento que eu ia lutar. Uhum. Então, foi uma coisa assim que a gente decidiu antes. E antes dessa luta, tinha 5 anos que eu não batia 61, né, antes da luta do UFC. Então, assim, foi difícil, cara. Não vou dizer que foi fácil, assim, bater 61 depois de tanto tempo. Mas, assim, no final eu consegui me sair muito bem, né? Não fiz o trabalho corretamente. Então, respondendo a pergunta, eu me vejo melhor, assim, mais saudável na categoria de 66. Me vejo bem, mais forte, então eu penso, né, passa pela minha cabeça e tal, mas é isso, como eu disse antes, eu sempre procuro opiniões dos meus treinadores, de quem me treina, de quem tá ali comigo todo dia, me conhece, né, e se um dia eu tiver que decidir isso, vai ser em conjunto, né, se realmente eles avaliarem que, é melhor pro meu rendimento, pra minha saúde, né, pode ser mais pra frente aí, a gente pense nisso. Maravilha, Gabriel. Então, queria agradecer demais a participação aqui no Nocautecast, uma baita entrevista, acho que o pessoal vai curtir muito, desejar boa sorte aí daqui. Hoje você tá no Brasil ainda? Sim, Você eu tô no Rio aqui. Viaja quando? Viajo domingo, dia 23. Ah, maravilha. Então, boa viagem, que faça uma ótima luta. Eu, particularmente, já até avisando, a gente tem os nossos palpites lá no canal Nocaute, no canal do YouTube. A sua luta com certeza vai estar nos nossos palpites, mas eu já vou achando aqui que eu acho que você vai ter uma performance muito boa nessa luta. Eu já vou adiantar o meu palpite aqui, eu vou em você. Então, desejar boa sorte na luta. Traga uma ótima vitória para você, para a equipe, para a família, para o Brasil. E muito obrigado pela presença. Se quiser deixar também uma mensagem pro pessoal que ouve no Nocautecast, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer, cara. Valeu aí pela confiança aí, né? Por esse pensamento positivo aí da luta, da vitória. Eu só tenho a agradecer mesmo aí a vocês aí por abrir esse espaço aí pra gente estar contando nossa história, né? Nossos treinamentos. É bem legal aí. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes aí, a galera que acompanha aí o Nocautecast aí. Pedir aí o apoio, a torcida de todos aí, que mandem vibrações positivas aí e acompanhem aí a luta e torçam por mim aí no próximo sábado, dia 29. Se Deus quiser aí, vamos trazer essa primeira vitória aí no UFC pro Brasil. Valeu. Valeu, Gabriel. Eventos do final de semana. Fala, rapaziada, tudo certo? Aqui com vocês André G, trazendo o que há de melhor no mundo do MMA além do UFC. Teremos um final de semana de muita ação, com 5 grandes eventos disputando a atenção dos fãs do esporte, sendo que 3 deles ocorrem na sexta-feira e os outros 2 disputam diretamente com o UFC e com a revanche entre Deontay Wilder e Tyson Fury nesse próximo sábado. Na sexta-feira teremos o ACA, é a 104ª edição do principal evento russo de MMA, que contará com 2 disputas de cinturão em categorias de extremos opostos. No Common Event da noite, os invictos forças Mansur Katuev e Azamat Kerefov disputam o cinturão da categoria mais leve da organização. Enquanto na luta principal, Eugênio Goncharov e Muhammad Vakaev se enfrentam pelo ouro da categoria dos pesos pesados. O evento ainda contará com lutadores do calibre de Bruno Carioca, Artem Frolov, Frodo Khasbulaev
Levan Makashvili e Ali Bagov se colocando como o mais promissor do final de semana. No mesmo dia teremos o LFA 82 com a disputa de cinturão entre os pesos meio pesados, Alex Polizzi e Jamal Polis. Para fechar a sexta-feira, o evento mais chamativo do final de semana. Estou falando do Bellator 239, a promoção que terá um final de semana com dobradinha de eventos trará o melhor dos dois logo na primeira das edições. Com grandes prospectos vindo do wrestling, o Bellator nos presenteia com 3 grandes lutas. São elas Ed Ruff versus Yaroslav Amosov, Brandon Gertz versus Miles Jury e Tyrell Fortune contra Timothy Johnson, o bigodudo ex-UFC. Vale a pena ainda prestar atenção no peso pesado Valentin Moldavsky, ele é um nome dominante nessa categoria do Bellator, está invicto ainda na organização americana. No sábado, o Bellator volta ativa com um evento em Dublin, lá na Irlanda, mas é um evento que só deve empolgar mesmo os atletas locais e as suas famílias. Nada que vale a pena reportar. Por fim, teremos o Rising 21, evento japonês que vai trazer em sua luta principal o brasileiro Marcos Yoshio contra o português Falco Neto e ainda a volta do interminável Masanori Kanehara. Seguimos divulgando o que acontece de melhor no mundo do MMA, além do UFC. Um abraço a todos e até a próxima. Cara, mas beleza, quero agradecer a participação. Fora de tudo aqui pro Gabriel, quero fazer uma pergunta. Cara, eu não posso deixar você ir embora sem te fazer essa pergunta. Vai lá. Se você não quiser responder, não tem problema. Mas, cara, eu imagino que deve ter sido surreal isso. Queria que você dissesse pra gente como é que foi o dia que seu irmão chegou em casa com a Grazi Massafera, velho. Rapaz, cara, eu te confesso que eu nem tava em casa, cara. Esse dia aí eu nem vi. Queria ter visto, mas não rolou, cara. Tá Olha, complicando, cara, camarada. seus pais, todo mundo. Tu acha que se eu tivesse em casa, eu ia dizer que tinha visto, rapaz? Pô, tem que agora chamar o Eric aí pra fazer uma entrevista aí no Nocautecast e botar ele na saia justa aí. Com certeza. Vai sair daqui na saia justa. Valeu, cara. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Gabriel, muito obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado a vocês, cara. Obrigadão.